O estudo de hoje a gente vai trabalhar um pouco. Eu vou usar o termo conceito de mulher porque vocês vão perceber nesse estudo e nos próximos que a mulher é um conceito bem complicado de tentar explicar em termos psicanalíticos. Por quê? O Freud, foi muito conhecido por inúmeras frases, mas uma das frases que as pessoas mais gostam de usar, que o Freud costumava dizer, era: o que quer a mulher? O que quer a mulher? Essa pergunta é uma pergunta que ele, de certa forma, levantou e foi uma pergunta fechada. Tipo, o que é uma mulher? Tipo, ele não disse o que quer a mulher. Preste bem atenção nessa frase. Ele disse o que quer uma mulher. Essa pergunta fechada do Freud, durante anos, ninguém conseguiu responder. Veio o Lacan e, ao invés de responder, ele abriu ainda mais essa pergunta, dizendo que a mulher não existe. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouco em cima desse aforismo e dessas questões em relação ao feminino. Assim, primeiro de tudo, Freud, quando ele começa a formular os conceitos da psicanálise, principalmente o conceito de masculinidade e de feminilidade, ele concebe esses dois conceitos de uma forma diferente que a gente encontra no senso comum ou na sociologia ou na antropologia, por exemplo. Que diferença o Freud coloca? Nos seus primeiros passos em relação à teoria, ele coloca o homem e a mulher como posições. Vou repetir. Ele coloca o homem e a mulher como posições inconscientes. Então, assim, um homem e uma mulher, para Freud, nesse início, comporta uma certa posição ou ativa ou passiva. Vou repetir. Uma posição ativa ou passiva. O Freud, quando coloca essa nomenclatura de passivo e ativo, ele coloca ativo no lado do homem, passivo do lado da mulher. Só que o Freud lá na frente percebe que essa nomenclatura que ele colocou acaba passando por certos tropeços dentro da sua teoria. O que isso significa? Tudo muda quando o Freud começa a estudar e começa a formular de uma forma assim mais categórica o conceito de complexo de Édipo e de pulsão de morte. O que isso significa? O Édipo, preste bem atenção nessa frase, o Édipo, ele é responsável pela formação do homem, mas ele não é responsável pela formação da mulher. Vou repetir. O Édipo, ele é responsável pela formação do homem, mas ele não é responsável pela formação da mulher. O que isso significa? O garotinho, quando ele toma a mãe como seu primeiro objeto de amor, e quando ele toma o pai como esse rival, esse terceiro que intervém na relação dos dois, e que de certa forma priva o seu desejo, do tipo, olha, você não pode tomar a sua mãe, e você, mãe, não pode se unir ao seu filho. O garotinho, ele se vê numa encruzilhada. Que encruzilhada é essa? Ele precisa preservar o pênis dele e abdicar do objeto que é a mãe. Para o garotinho é muito fácil ser homem. É muito fácil para o garotinho se identificar com esse pai, que ao mesmo tempo ele rivaliza. Por quê? A identificação com esse pai traz uma esperança para esse garotinho de que um dia ele possa deter o falo e que ele possa também tomar a mãe, assim como esse pai um dia tomou. O que isso significa? Tentem imaginar que tem um homem e uma mulher dentro de um carro e eles estão prestes a se beijar. Aí chega um policial com um cacetete na mão e afasta esse homem e essa mulher e diz, olha, você não pode ficar com ela. Esse homem olha para o policial com uma certa raiva, porque esse policial impediu que ele beijasse essa mulher. Só que ao mesmo tempo ele olha nesse policial, o uniforme, a autoridade desse policial, esse policial que representa a lei,
E ele, de certa forma, deseja também ter essa lei, ter esse cacetete, assim, entre aspas, né? Esse cacetete aqui como esse símbolo fálico, né? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês. O que isso significa? O homem, ele se identifica com o pai, ele preserva esse pênis e ele abdica de tomar a mãe como esse objeto de gozo. O complexo de Édipo para o garoto é muito rápido. Vou usar uma frase metafórica para tentar ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Para o garoto, ele entra e ele sai do Édipo em um dia. Para a garota, ela entra no Édipo e ela pode levar uma vida inteira para sair dele. Por quê? Os caminhos pelo qual a garota vai caminhar nesse conceito de feminilidade sofre inúmeras bifurcações. Como que eu posso dizer isso em termos psicanalíticos e em termos simples? Ser homem é muito fácil. O homem, no caso, que está, de certa forma, orientado por uma significação fálica, que é o que o Lacan fala, né? Então, assim, em termos freudianos, para a gente ir caminhando devagar, ser homem é muito fácil. Por quê? O complexo de castração no homem não é que o complexo de castração seja imediatista, mas a angústia de castração no garotinho, ela é imediata. O que isso significa? O garotinho, quando ele percebe que a mãe não tem pênis, ele automaticamente se vê numa posição de angústia, do tipo, olha, toda criança tem a fantasia de que a mãe e que todos os adultos possuem pênis. Então, quando essa criança se depara com o fato de que a mãe não tem pênis, ele se angustia. A partir do momento que ele entra nessa angústia, é onde se instaura a angústia de castração. O que isso significa? A castração para o garotinho, assim como para a garotinha, está no lado do outro. O outro é castrado, e se o outro perdeu, eu posso perder o meu. Então, assim, a entrada do garotinho na castração se dá, no complexo de Édipo, no caso, né? Se dá a partir da angústia de castração. A garotinha, no caso, agora que a gente começa a falar um pouco mais da mulher, fazendo essas comparações, a garotinha ela já se sente castrada. O garotinho, ele tem o pênis, esse pedacinho de carne entre as pernas, e ele acredita que esse objeto, que esse órgãozinho, lhe dá um certo privilégio. Preste bem atenção nessa palavra, um certo privilégio. O garotinho, ele tem medo de perder aquilo que ele supõe ter. O garotinho, ele acredita que ele detém um falo, que esse pedacinho de carne entre as pernas dele é um falo. O garotinho, ele sente medo de perder. A garotinha nunca teve. A garotinha nunca teve. E o que a garota sente é o quê? Um sentimento de, uma espécie de um ressentimento, uma espécie de uma injúria e uma certa raiva. Por quem? Pela mãe. A garotinha, ela toma a mãe como seu primeiro objeto de amor. O primeiro objeto de amor, tanto do garoto como da garota, é a mãe. A garotinha, a partir do momento que ela percebe que ela não tem esse pedacinho de carne entre as pernas, ela se sente injustiçada. O sentimento que ela tem é, por que não me deram? O sentimento que a garotinha tem em relação ao falo, em relação à diferença sexual é, por que não me deram? O sentimento que o garotinho tem é, por que querem me tirar? Então, assim, a garotinha, em termos inconscientes, preste bem atenção nessa frase, em termos inconscientes, ela já se sente em desvantagem em relação ao homem. Esse sentimento de desvantagem em relação ao homem, esse sentimento de uma certa injúria, do tipo, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem esse órgão que, de certa forma, é um órgão privilegiado em termos inconscientes? É o que o Freud chama de inveja do pênis. Inveja do pênis aqui, como muitas feministas leem errado e leem mal Freud,
não é uma inveja do órgão anatômico. Não é que a garotinha tem inveja de ter aquele pedacinho de carne entre as pernas. O que a garotinha tem inveja, essa palavra inveja aqui, o Freud usou de maneira muito equivocada e até ingênua. Por quê? O que a garotinha tem inveja não é do pênis, é do falo. Então não é uma inveja, o termo inveja do pênis sofre inúmeras interpretações equivocadas por conta disso. Por quê? Inveja do pênis, preste bem atenção, inveja do pênis não tem a ver com uma inveja anatômica. Não tem a ver com uma inveja anatômica. O clitóris, por exemplo, tem milhões de terminações nervosas a mais do que a cabeça do pênis, por exemplo. Em matéria de prazer, a vagina sente muito mais prazer do que um homem. Um homem pode ter um orgasmo só e acabou. Depois de 10, 15 minutos ele tem outro. A mulher pode ter 20, 30 em um minuto. Se for para olhar o órgão sexual como em relação à vantagem e desvantagem, a mulher tem muito mais vantagem do que o homem. A mulher não tem um órgão que ela precise, de certa forma, conseguir mantê-lo ereto. Então, assim, a inveja que está aqui em jogo não é uma inveja anatômica. É uma inveja simbólica. O que isso significa? O falo tem uma significação, em termos inconscientes, simbólica. Por quê? É de certa forma, o falo aqui como esse objeto, né? Como esse lugar em Freud. A gente está falando em Freud. Esse lugar privilegiado. Então, assim, a garotinha se sente o quê? Injustiçada. A partir do momento que ela se sente injustiçada em relação ao garoto, ela sente uma inveja desse lugar que o garoto ocupa por ter esse pedacinho de carne entre as pernas. Então, assim, esse sentimento de desvantagem, esse sentimento de injustiça, coloca na fantasia do garoto, preste bem atenção nisso, coloca na fantasia do garoto a ideia de que a mulher é castrada. Então, em Freud, se tem a ideia de que a mulher é castrada e o homem não. Só que a castração aqui é uma castração que está no outro, como eu disse, em termos lacanianos. E é uma castração simbólica. Gente, o falo não existe. O falo é uma suposição neurótica para dar conta da falta. Não existe falo sem conceber antes o conceito de falta. Então, assim, o Freud ele começa a caminhar no Édipo, por isso que algumas feministas e algumas autoras que são críticas da psicanálise batem bastante nesse Édipo em Freud, colocando esse Édipo em Freud como um Édipo heteronormativo. E, de certa forma, está certo. Por quê? O Édipo, ele explica o homem. Ele não explica a mulher. A gente já começa caminhando assim, dessa forma, a partir desse pressuposto. Por quê? A partir do momento que o Freud coloca a mulher como castrada, na concepção do homem, né? A mulher como castrada, a mulher como a diferença. Isso daqui que é o ponto que a gente precisa começar a pensar e trabalhar. Por quê? Para o inconsciente, o universal é o falo. Existe uma certa predominância, digamos assim, da universalidade fálica. O que isso significa em termos simples? Todo garotinho concebe o fato de que todo adulto tem falo. Então, a sexualidade humana, o desejo, se dá a partir de uma lógica fálica. Agora a gente está começando a entrar no modo hard, assim, do Lacan, assim. O que vocês estão achando até agora? Pode partir para outros pontos. Se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, vocês podem perguntar, porque agora começa a entrar num nívelzinho assim, mais coisa. Para mim tudo bem.
Show. Pode perguntar, Maurício. Então, Daniel, não ficou assim, apesar de eu ter chegado um pouco atrasado, né? Peço desculpa a todos os colegas, boa noite para todos, mas não ficou claro para mim que a menina, ela não tem inveja do falo, porque a genitália da mulher tem muito mais sensibilidade que a do homem. Sim, mas o que eu quis dizer aqui, o que está em jogo é uma inveja simbólica, porque eu vou te dar um exemplo assim no cotidiano assim em relação a homens, por exemplo. Vou te dar 3 exemplos, na verdade, que vai fazer com que você compreenda melhor de que tipo de inveja eu estou falando em relação a esse lugar. Primeiro, se um homem senta num bar e ele diz, por exemplo, que ele transou com 50 mulheres no ano, as pessoas desse bar que estão sentadas à mesa vão dar tapinha nas costas dele, vão achar ele o garanhão, ele vai ser visto quase como esse pai totêmico de todas as mulheres, ele vai ser visto como um cara potente, um cara garanhão, os homens vão se perguntar o que esse cara tem, as mulheres vão se questionar como que ele é na cama, isso é o homem falando. Se uma mulher senta nesse bar e ela diz que transou com 50 homens em um ano, as pessoas que estão sentadas nesse bar vão olhar para ela ou pensando que ela é uma prostituta, pensando que ela é uma vagabunda, que ela é uma sem vergonha. Essas pessoas vão fazer uma série de comentários e vão pensar várias coisas em relação a essa mulher, que que transou com a mesma quantidade de pessoas do que esse homem que transou com 50. Por que esse homem pode transar com 50 e ninguém fala nada, e a mulher se transa com 50, a sociedade vê de X forma? Outro exemplo. Se você vê um cara de 50 anos de idade, que ele é um magnata, ou que ele é dono de uma empresa multinacional, e ele não tem mulher, e ele não tem filho, e ele passa a vida em hotéis e viajando de país em país, semana por semana, transando com modelos de 20 e poucos anos, ninguém fala nada. Ele vai ser visto como um homem bem-sucedido, um homem que escolheu a carreira ao invés da família, um homem que teve que abdicar de um lugar para poder conseguir o que ele queria. Ele vai sair na capa da Forbes. Se uma mulher de 50 anos, que é dona de uma empresa multinacional, não é casada e não tem filho, essa mulher vai ser vista como uma carrasca. Como assim essa mulher não quis ser esposa? Não quis ser mãe? Eu poderia dar outros exemplos para você, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Essa inveja aqui do falo tem a ver com o lugar de privilégio que o homem está em relação à mulher. O homem, em termos inconscientes e na nossa própria sociedade, ele tem inúmeras vantagens, digamos assim, privilégios, vamos usar essa palavra privilégios, em relação à mulher. No que diz respeito a esse lugar, entendeu? O que está em jogo na inveja do falo é uma inveja, essa palavra inveja, dessa posição que o homem ocupa. É como se a mulher estivesse falando assim, olha, tenta imaginar que o falo é uma cadeira vermelha. Tenta imaginar que o falo é uma cadeira vermelha que o homem está sentado. E toda a sociedade olha essa cadeira vermelha como algo assim incrível. A garotinha, ela sente inveja não da cadeira vermelha, tipo da cor da cadeira vermelha. Ela sente inveja do lugar que esse garotinho está sentado. Ela queria estar sentada nesse lugar. Ela queria estar na mesma posição que esse homem ocupa. Mas esse homem ocupa essa posição em relação ao outro, ao falo, entendeu? Não é uma inveja anatômica, do tipo, a garotinha queria ter um pintinho. Não, assim, as feministas leem dessa forma e leem mal e constroem inúmeras teorias que chamam o Freud de machista, de misógino. O que o Freud está falando aqui é o falo numa relação simbólica. É o falo não como um objeto, é o falo como um objeto simbólico, não como um objeto anatômico. Falo aqui não tem a ver com pênis órgão.
Falo aqui tem a ver com lugar. Você levantou a mão, pode perguntar. Não sei se a minha explicação ficou mais clara para você. Não, sim, né, ficou sim, porque na verdade você até respondeu que eu levantei a mão depois para perguntar, né, para falar que, né, ela tem inveja da posição e você colocou aí para gente, né, você respondeu. Eu entendi sim. Sim, é uma inveja da posição, porque o que está em jogo aqui na psicanálise aqui tem a ver com a questão de uma igualdade, de uma diferença. Por quê? Somos, o homem e a mulher são diferentes. Para a psicanálise, há uma diferença, tanto em Freud quanto em Lacan. Então, assim, algumas feministas vão bater muito nesses dois autores. Algumas dessas porradas têm razão, outras dessas porradas não têm tanta razão assim por de certa forma, carregar uma leitura equivocada acerca do feminino. Porque o Freud, como eu disse anteriormente, ele coloca uma pergunta, mas ele não responde. Repare, ele não disse o que quer uma mulher. Ele disse o que quer a mulher. Por quê? Olha só, outro ponto muito importante aqui para a gente situar. A Simone de Beauvoir tem uma frase muito emblemática que eu acredito que vocês já ouviram falar, que é: mulher não nasce, mulher se forma. Mulher não nasce, mulher se forma. Eu acho que, se eu não me engano, é essa frase. O que isso significa? A mulher, de certa forma, ela é concebida, preste bem atenção nessa frase. A compreensão, mulher não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa é a frase da Simone. Não se nasce mulher, torna-se mulher. O que ela está querendo dizer com isso daqui, que é extremamente psicanalítico? O homem, ele concebe a mulher através do seu olhar. O que isso significa? O que provavelmente deixa muitas feministas putas da vida, com razão. Porque o conceito de mulher deveria ser um conceito que as mulheres deveriam falar sobre isso. O próprio Lacan falou isso uma vez, que já que as mulheres não falam sobre mulher, cabe a ele ter que falar. Então, assim, o que isso significa? Ser mulher, a questão do ser mulher diz respeito à mulher. Só que esse a mulher aqui não existe. Nossa, Daniel, o que isso significa? Eu vou trabalhar isso com vocês devagar para não deixar tantas pontas soltas. A mulher, ela passa sempre pelo olhar de reconhecimento do outro. E esse outro quase sempre é homem. Na verdade, esse outro, em sua maioria, é um homem. Por quê? Por conta dessa questão que eu acabei de falar do falo. Na nossa sociedade, quase sempre o que dita o que é ou não uma mulher, o que parece ser ou não uma mulher, ou como uma mulher deve ser ou se comportar, quase sempre vem da boca de um homem. Quase sempre vem da boca de um homem. Por exemplo, uma mulher trans, ela é muito mais julgada por homens do que por mulheres. É julgada por mulheres também, né? Essa questão de ter o pênis, de ter nascido homem, de ter o sexo biológico e pipipopopó. Mas a questão aqui é que essa mulher, ela é muito mais invalidada por homens. A palavra do homem tem muito mais peso. Porque o homem concebe a mulher, preste bem atenção nessa frase que eu vou dizer agora, em termos lacanianos. O homem concebe a mulher como um semblante. O homem concebe a mulher como um semblante. Vocês ouvindo essa frase, o que passa na cabeça de vocês? Podem falar assim, ou eu posso comentar em seguida.
tá... Como se fosse real? Isso, porque assim, como que eu posso... Vou dar um exemplo para vocês, assim, mais dentro do que eu esses dias comentei com vocês com o filme Madame Butterfly. O René, que é um diplomata francês, ele é enviado, né, para a China, no caso, e ele acaba, né, se apaixonando pela, né, o que ele chama de Madame Butterfly, que é uma atriz, né, e tal, e ele se apaixona perdidamente por ela. Preste bem atenção nisso. A Madame Butterfly é uma mulher asiática, com cabelos longos, com o rosto fino, com traços finos. Ela é meiga, ela é carinhosa, ela é tímida, ela é submissa, né? Ela serve o chazinho dele quando ele chega lá no quarto dela. Ela fala baixo, ela fala manso. Ela não o critica, ela não o interroga. Ela é extremamente maternal. A Madame Butterfly, ela carrega todos os adereços, todos os significantes que todo homem heterossexual tem composto em sua fantasia. O que isso significa? A Madame Butterfly, para quem não viu o filme, o René descobre lá pro final que a Madame Butterfly na verdade é um espião chinês que estava querendo pegar informações com ele. A Madame Butterfly é um homem. A Madame Butterfly, na sua forma real, vamos usar esse termo real, ela é um homem. Só que o René se apaixonou por uma mulher. Tem uma cena muito emblemática que é a do julgamento, que os dois estão dentro do camburão, acho que se fala assim, né? E o René fica olhando para aquele rapaz, que é a Madame Butterfly, tentando encontrar nele a mulher que ele se apaixonou. Quando ele olha a nudez dessa pessoa, desse homem, ele não consegue olhar. Todas as relações sexuais que os dois tiveram foi sexo anal. Ele nunca viu o pênis. Ele recebia oral, ele fazia sexo anal, ele beijava, mas ele nunca viu o pênis dessa pessoa. Aí você se pergunta, o René é gay? Não. Por que não? Ele não se apaixonou pela figura, olha só que interessante. Ele não se apaixonou pela figura masculina. Ele se apaixonou pela figura feminina. A Madame Butterfly encarnou todos os componentes de uma fantasia de um homem heterossexual. O René, ele não foi enganado. Por quê? Qualquer homem heterossexual ali se apaixonaria pela Madame Butterfly. O que isso significa? O homem, ele não se apaixona pela mulher de carne e osso. Isso em termos psicanalíticos. O homem, ele se apaixona pelo semblante feminino. Então, assim, quando você conversa ou você escuta uma mulher heterossexual ou um homem homossexual, ele vai te falar várias características que compõem nesse homem o que ele gosta. Ah, o cara me traz segurança, é um cara inteligente, é um cara isso e aquilo, eu gosto de ombros largos, maxilar assim assado, uma barba cerrada. A pessoa vai te dar várias características. O homem, o heterossexual aqui, o desejo desse homem heterossexual aqui, ele não precisa muito desse tipo de componentes. Vou dar um exemplo. É muito mais, entre aspas, fácil um cara que é presidente de uma empresa começar a namorar ou casar com uma secretária do que uma mulher que é presidente de uma empresa casar ou começar a namorar com um porteiro. O que está em jogo aqui para o homem no desejo heterossexual é um semblante. Em termos simples, o que isso significa? Sabe quando você vai num rodízio de pizza e você está sentado de costas para o lugar onde fazem as pizzas, no caso,
e você sente um cheiro de canela queimada, e você sente um cheiro de banana gratinada, e você sente um cheiro maravilhoso, e você nem viu ainda a pizza, mas você começa a salivar só pelo cheiro, você começa a tocar nos talheres, só de sentir o cheiro, e você nem viu a pizza ainda. Esse exemplo que eu estou dando aqui, por mais que seja bobo, o que isso significa? É o desejo heterossexual em sua essência. O homem heterossexual, ele se atrai pelo cheiro da mulher, pelo semblante da mulher. O que isso significa? A mulher aqui pode ser qualquer um, igual a Madame Butterfly. O que isso significa em termos psicanalíticos, né? Quando Lacan fala que a mulher não existe? Porque não existe esse representante, esse A maiúsculo aqui que o Lacan coloca, não existe esse universal da mulher. Toda mulher é uma mulher. E toda uma mulher deve ser tomada uma a uma. Vou repetir. Não existe um universal da mulher. Toda mulher deve ser tomada uma a uma. O homem está dentro dessa universalidade fálica, porque há, de certa forma, uma certa igualdade. A palavra exata não é uma igualdade, mas assim, há uma certa universalidade fálica. O que isso significa? Existem milhões de mulheres e mulheres. Por exemplo, vamos trabalhar melhor isso. Você pode virar e falar assim, olha, uma mulher, ela não deve ter barba, ela não deve ter pelo no queixo. Uma mulher deve ter o rosto liso, porque pelo no queixo é coisa de homem. Digamos que você coloque essa frase. Tem senhoras com mais de 50, 60 anos de idade que começam a ter pelos no queixo, que se elas não raspam ou se elas não tiram com a pinça, cresce. Mulher tem hormônio. Tem mulheres que têm muito cabelo e elas começam a ter uma espécie de uma costeleta ali perto da orelha. Você deixaria de dizer que essa mulher é uma mulher só porque ela tem um pelo no queixo? É uma pergunta retórica. Outro termo, por exemplo. Mulher que é mulher tem cabelo grande. Tem mulheres que têm cabelo curto. Tem mulheres que gostam e preferem usar cabelo curto. Essa mulher deixa de ser mulher porque ela tem cabelo curto? Outro exemplo. Olha, mulher para mim tem que ter útero. Beleza. Se você tem uma tia que tem um câncer ou um tumor e ela retira o útero e as trompas e tudo, ela deixa de ser mulher? Olha, mulher não pode ter gogó. Gogó é coisa de homem. Tem mulheres que têm gogó. Quando a mulher é magra demais, essa mulher deixa de ser mulher porque tem gogó? O que eu estou querendo dizer com esses exemplos aqui? Todo significante que tenta explicar e dar uma certa universalidade a essa mulher cai por terra. Por isso que o Lacan diz que não existe essa a mulher. Quando o Freud pergunta, o que é a mulher? Não existe a mulher. A pergunta certa que o Freud deveria fazer é, o que é uma mulher? Beleza, é a primeira pergunta. A segunda, uma mulher, mas qual mulher? Mas qual mulher? Mas que mulher? Tá bom, que mulher, mas quem exatamente? Você entende que é uma pergunta que não tem resposta? O enigma do feminino na psicanálise, principalmente em Lacan, gira em torno dessa questão da mulher, que a gente está trabalhando hoje aos poucos. Em relação a essa universalidade, em relação a esse desejo do heterossexual. Por quê? Como eu já comentei com vocês nas aulas de neurose obsessiva, acredito que o Maurício comprou ou não sei se ouviu, mas eu posso voltar a comentar brevemente aqui com vocês. O desejo do homem heterossexual, ele divide a mulher numa virgem puta. O que isso significa?
para o homem existe uma certa dicotomia e uma dualidade dentro do feminino, da mulher aqui em questão. Por quê? Ou a mulher para o cara é uma bela, recatada, do lar, esposa, mãe, maternal, para casar, ou essa mulher está no campo da devassa, da mulher que deseja demais, da prostituta, da puta, os termos que vocês quiserem usar. O que isso significa para o cara? O homem, ele concebe a mulher nessas duas categorias. O olhar do homem heterossexual aqui em questão gira em torno dessas duas categorias em sua fantasia. Então, assim, a gente vê muito isso em homens, por exemplo, que encontram a mulher dos sonhos dele, maternal, carinhosa, atenciosa, prestativa, lava as roupas dele, faz a comida para ele, mas não é uma mulher tão sexual, não é uma mulher que faz tanto sexo, não é uma mulher que gosta tanto de sexo, ou que é tão boa no sexo. Aí esse cara, no caso, conhece uma outra mulher, ou às vezes trai essa esposa dele com uma mulher que é incrível na cama. Só que essa mulher incrível na cama, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é em termos psicanalíticos e em termos inconscientes. As coisas que eu estou falando aqui pode soar e soa extremamente machista. Por quê? O neurótico obsessivo, ele é um machista por excelência. O neurótico obsessivo, em termos inconscientes, ele é um misógino por excelência. Então, assim, na cabeça desse neurótico obsessivo, essa mulher aqui em questão, essa devassa, né, essa meretriz, pode ser excelente na cama, mas não é tão boa esposa quanto a esposa dele. Não é tão carinhosa, não é tão cuidadosa, não é parceira, não é maternal. Então, assim, o homem heterossexual, o desejo do heterossexual, sempre vai cair nesses dois campos. Ou a mulher para ele vai ser santa demais, mas vai ser puta de menos, ou vai ser puta demais, mas santa de menos. Vocês percebem que tudo isso que eu estou falando aqui agora, em relação à mulher, no que diz respeito ao desejo do homem, no que diz respeito ao olhar do homem, no que diz respeito à fantasia do homem, é como se a psicanálise, e isso aqui agora é uma crítica que a gente pode fazer e pensar, né, que a psicanálise não deve ser tomada como uma verdade universal ou como uma religião. A mulher aqui em questão na psicanálise, ela é sempre discutida através do olhar de quem? Do homem. Através de trabalhos escritos por quem? Por homem. Vocês estão tendo essa aula com quem? Com um homem. Então, assim, fala-se muito pouco acerca do feminino, na psicanálise, no caso, vindo de mulheres, por exemplo. É o que o próprio Lacan fala. Tipo, se vocês não estão falando, eu vou ter que falar. Então, assim, é uma questão extremamente problemática, porque todo o olhar em relação à mulher, do que é ser mulher, passa pelo olhar do homem. Mas por que passa pelo olhar do homem? Por conta da significação fálica. Por conta desse falo. É como se, em termos simples, é o homem que dissesse o que é ser mulher. Pode perguntar, Maurício. Pode perguntar. O telefone até caiu aqui. Então, eu acho que é uma problemática quando você coloca, né, que o homem, quando ele procura uma mulher, ele procura uma mulher que tem todas as características da mãe dele, do que foi, e procura também uma devassa. Mas você entende que isso que eu acabei de dizer é inconsciente? Entendo. Ele faz isso inconscientemente. Nós homens aqui, né, fazemos isso inconscientemente. Sim. Procuramos uma esposa ou uma companheira que tenha atributos maternos, por conta do Édipo. A gente quer, de certa forma, tomar essa mamãe aqui que a gente um dia não pôde tomar. Essa esposa e essa namorada que
serve como uma espécie de uma representação dessa mãe. Então a gente está buscando essa mãe, né? O homem é heterossexual aqui, só que é inconsciente, mas ao mesmo tempo o homem obsessivo, ele está dividido em relação ao desejo dele. Ou melhor, o obsessivo, ele não gosta muito de desejar, né? Então, assim, o homem obsessivo, ele vai estar sempre às voltas com essa figura da puta aqui no caso. Por quê? O Ricardo Goldenberg é o autor lacaniano assim, que eu mais gosto e mais leio e pesquiso sobre. Ele diz uma frase muito interessante, que ele pergunta assim: vocês sabem a definição de puta? Aí uma mulher responde lá e ele fala assim: para o homem heterossexual, puta é toda aquela mulher que não quer dar pra mim. Então, assim, o que está em jogo aqui, na fantasia desse homem aqui heterossexual, né, desse homem, né, que é casado, que tem uma namorada, que é solteiro, enfim, inconscientemente ele busca a mãe. Assim, não tem pra onde correr em relação a isso. Pô. Se é um homem heterossexual, se é um homem que busca ter um relacionamento monogâmico, heterossexual, né, com uma mulher no caso, ele vai buscar a mãe dessa mulher. Seja a mãe com os atributos que essa mãe tem, ou tipo assim, ele vai tomar a mãe como modelo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que o cara tem uma mãe que é muito agressiva, uma mãe que é muito ríspida, uma mãe que é muito grossa, uma mãe que não é tão carinhosa assim. Aí esse cara vai procurar uma mulher que seja o contrário dessa mãe. Um exemplo. Quando ele toma essa mulher como o contrário dessa mãe, ele está usando a mãe como referência. Olha, eu quero uma mulher que seja diferente da minha mãe. Ou esse cara pode procurar, o que acontece na maioria dos casos, uma mulher parecida com a mãe dele. Grossa, não é carinhosa, ríspida, etc, etc. Porque é inconsciente. O homem ele não faz isso porque ele quer. É inconsciente, ele vai procurar a mãe inconscientemente. Dentro dos relacionamentos heterossexuais aqui no caso. Mesma coisa a mulher. Se é um relacionamento heterossexual, isso aqui, gente, dentro da psicanálise, falando em termos inconscientes, vai procurar esse pai também. Ou esse pai da fantasia neurótica, ou esse pai que um dia ela teve. Ou melhor, que um dia ela quis ter, na verdade. Não sei se ficou tão claro assim para você essa questão. Porque eu falei, o Ulisses e o Antônio participaram das aulas do mês passado de neurose obsessiva, e eu falei bastante disso em relação ao desejo do homem heterossexual, né? Pode perguntar, Ulisses, ou falar. Não ia perguntar, não. Você está sendo um semblante do Ricardo Goldenberg, né? Quase isso. Quase isso. Quem dera se eu fosse uma unhazinha dele. Eu acho ele muito bom, assim. Tipo, ele tem um livro muito bom chamado Como Desler Lacan. Ele é um psicanalista lacaniano que ele bate justamente nos lacanianos. Argentino, né? Tipo, pra mim ele é o melhor, assim, que eu leio alguns, mas pra mim ele é o melhor. Ele fala bem escrachado mesmo, assim, em relação às questões do feminino, as questões de gênero. É um tipo de psicanalista que, com certeza, se você colocar para uma feminista ouvir, ela arrancaria os cabelos. Ou se você colocasse para um psicanalista assim, mais ponderado, né, com um certo pudor, até se escandalizaria. Mas ele é extremamente inteligente, assim. Mas em relação à mulher, né, o estudo de hoje, assim, no caso, né, que a gente está caminhando em torno disso, é muito interessante a gente começar a pensar nessa discussão do tipo assim, olha, tá, mas a mulher ela só pode ser vista através do olhar do homem? É a primeira pergunta, assim, pra gente se questionar, né? Segundo, outra coisa que é extremamente importante pro Freud, que a gente vai trabalhar isso nesse mês.
Uma das saídas do complexo de Édipo do Freud, ele dá 3 saídas, na verdade. Uma delas é a maternidade. Para o Freud, a mulher alcança o seu estado de mulher na sua posição de mãe. Só que tem mulheres que não querem ser mães. Essas mulheres deixam de ser mulheres ou são menos mulheres? Tem uma posição que o Freud coloca, que são as mulheres, que ele usa o termo de mulheres que são as mulheres fálicas, que elas vivem com uma certa rivalidade em relação ao homem. Em termos simples, elas vivem com raiva dos homens. E elas, de certa forma, têm uma certa... a palavra não é negação, mas assim, o Freud usa o termo assim, e essas mulheres têm uma propensão maior à escolha de objeto sexual a mesma do sexo. Tipo assim, em outras palavras, mulheres lésbicas. Não é que toda mulher lésbica seja uma mulher fálica. E isso que é o ponto que algumas autoras, por exemplo, batem no Freud. Por quê? Tem mulheres lésbicas que não odeiam homens. Mas tem mulheres lésbicas que odeiam homens. Então, assim, por mais que algumas feministas critiquem o Freud em relação a essas 3 saídas do Édipo, desculpe dizer, mas continua se fazendo presente. Verdade. Então, tipo assim, a visão que o Freud tinha da mulher foi uma visão, sim, machista. Nossa, Daniel, você está dando razão às feministas? Sim e não. Por quê? A visão do Freud na época era de um aristocrata em Viena no século XIX. Judeu. Então, assim, é óbvio que a teoria dele, a teoria do Freud, é passível de críticas, como toda teoria. Mas, assim, a grande questão que as feministas batem tanto no Freud é em relação a essas questões que eu estou levantando hoje de início. Por quê? O Freud, ele concebe a mulher, primeiramente, como castrada no complexo de Édipo. O Freud coloca a mulher dentro dessa questão da inveja do pênis em relação ao falo. O Freud coloca a mulher em relação, com uma certa, na fantasia do homem, né? Com uma certa desvantagem. O Freud coloca a mulher primeiramente numa posição passiva. E o Freud ainda coloca a mulher como, tipo assim, como se a maternidade fosse o estágio final do Édipo. Tipo assim, olha, a mulher, o garotinho, ele abdica do objeto de desejo, que é a mãe, preserva o pênis. E a garotinha, no caso, vai querer dar um filho para o pai. Ponto. Fica muito vago. Não é que fica muito vago, assim. O Freud, ele foi muito, assim, sucinto, como se a saída do Édipo na menina fosse algo muito simples. E não é simples. Isso que a gente vai ver esse mês, assim, não é simples. Por quê? O Freud, ele de certa forma, isso é uma crítica que é válida das feministas, ele acaba categorizando a mulher. Olha, a mulher, então, é isso. A saída da mulher, ou ela pode ser isso, ou isso, ou isso. Então, assim, de certa forma, isso a gente vai trabalhar esse mês. O Freud acaba categorizando a mulher. E isso que é o problemático. Por quê? Isso vai fomentar inúmeras discussões sobre esse ser mulher. Esse ser mulher que não existe. O que o Lacan quis dizer com essa frase, que a gente vai trabalhar um pouco mais, é justamente esses impasses do feminino. Os impasses do feminino em Lacan. Porque tem inúmeros impasses. Principalmente em relação à maternidade, que eu acabei de falar. Principalmente em relação ao desejo do homem, que eu falei um pouco. Principalmente em relação ao casamento, a relação, por exemplo, Lacan tem inúmeras frases tipo: a mulher é o sintoma do homem. E o homem para a mulher é uma devastação. A gente vai trabalhar isso. O que ele quis dizer com isso? Ele coloca a mulher no campo, né, da tábua de sexuação, né, que
se eu fosse mostrar para vocês, vai parecer hieroglifos, tipo, ninguém vai entender quase nada, mas a gente vai trabalhar isso aos poucos. Então, assim, o Lacan, ele fala bastante da mulher, mas repare, da mulher com esse A barrado aí, esse DA com uma barrinha. Por quê? Vou ficar repetindo isso ao longo do mês para vocês gravarem, né? Porque a repetição causa, né? A mulher não existe. Então, assim, a Madame Butterfly ajuda a gente a entender muito bem isso, que essa mulher não existe. O que vocês estão achando? O que vocês estão pensando? Tá legal, tá bom, hein? Pode perguntar ou podem comentar alguma coisa. Porque é um tema muitíssimo interessante, porque a gente percebe, principalmente na clínica, na teoria e tal, que as pessoas elas acabam colocando como igual mulher, feminino e histeria. E nesse mês eu vou mostrar para vocês que não é a mesma coisa. Tem inúmeras diferenças. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, para poder não causar confusão, porque a histeria, no caso, vai trabalhar todas essas questões que a gente está começando a falar agora. Porque a histeria tem essas perguntas do tipo, sou homem ou sou mulher? Primeiro. Segundo, quem eu sou em relação ao desejo do homem? Terceiro, o que eu devo ser em relação ao desejo do homem? Por exemplo, uma frase que a gente vai trabalhar esse mês também, é quando Lacan fala que a histérica banca o homem. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Ele diz isso, que a histérica banca o homem na relação. O que isso significa? A gente vai trabalhar isso. Outra frase que o Lacan diz que é bastante emblemática, ele diz assim, as analistas mulheres são as melhores, quando não são as piores. A gente vai trabalhar essa frase também. O que ele quis dizer com essa frase? Por quê? Qual que é a minha proposta aqui? Lacan é um autor que a maioria que lê vai ler a vida toda e não vai entender. Assim, a gente já começa com esse ponto de partida. Só que a maioria pega frases isoladas dele e tenta compreender essa frase isolada. Mas quando ele diz essa frase isolada, antes disso, ele escreveu 300 páginas até chegar a essa frase. Então, assim, as frases que ele fala, às vezes, amar é dar aquilo que não se tem, para alguém que não o quer. A pessoa lê uma frase dessa, ela não vai entender nada. A mulher não existe, tipo, não existe relação sexual, tipo, são frases que precisam ser explicadas, entendeu? Para não causar nenhum tipo de equívoco. Pode perguntar, Antônio. Tá muito baixo o microfone, não estou conseguindo ouvir. A gente vai estar sempre lendo Lacan a vida inteira, mas vai acabar que não entendendo ainda, né? Mas ele se refere a que aspecto? Porque o Lacan, no caso, ele não escreveu, de certa forma, ele não escreveu uma teoria, né? Nossa, Daniel, como assim? O Lacan, ele formulou um ensino. O Freud, ele escrevia para ser compreendido. Porque ele escrevia para uma classe que não era de analistas. O Lacan escrevia para analistas. E ele não tinha preocupação nenhuma em ser entendido. Essa própria questão, o que é entender, né? O que é sentido para você, para mim? Então, assim, a questão aqui é que nesse tema de mulher, histeria e feminino, ele usa muitas frases. No caso, nesse mês, eu vou trabalhar essas frases com vocês. Hoje eu usei essa frase, da mulher não existe. É uma primeira parte. Nossa próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim, é uma introdução para fazer a gente pensar. Basicamente, hoje a aula foi falando do Lacan, mas usando como referência o próprio Freud. Porque as formulações que o Lacan começa a construir acerca da mulher está em cima dessas fundamentações teóricas
equivocada, se a gente pode dizer assim, do Freud. Mas ela, de certa forma, tem essa visão equivocada hoje. Hoje a gente lê algumas coisas, alguns autores que questionam essas diretrizes que o Freud tomou. Entendeu? Em relação à mulher e tal, feminino. Então, acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar também. Pô, tudo bem, Daniel. Boa noite. Boa noite.